Salmo de número 146. Só errei por 100. Salmo de número 146. Nós temos visitantes aqui. Acho que de primeira vez, não é isso, Elaine? Fique em pé, Elaine, apresente seus pais para nós, por favor. Sejam bem-vindos, viu? Deus abençoe. O casal lá atrás não é a primeira vez. Não, sejam bem-vindos, viu? Seu João, é isso? A gente tem o costume aqui, seu João, de dar um abacuque em quem nos visita. Abacuque é um abraço. Mas por causa da pandemia, fica só no cumprimento, mas se sintam abraçados aí, viu? São bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus abençoe, o casal também. São bem-vindos em nome de Jesus. Salmo de número 146. Do que esse texto vai tratar? E um outro texto, dois textos que eu gostaria de ler com os irmãos. Vai falar e vai tratar sobre a fidelidade de Deus. Preste bem atenção. Vai falar sobre a fidelidade de Deus e a fraqueza humana. A fidelidade de Deus para com as suas promessas, para com o seu compromisso de resgatar o homem, e a fraqueza humana. Veja só o que diz a partir do verso 5, Salmo 146, do 5 ao 10. Diz assim: como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, o seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos. O Senhor dá vista aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva. Mas frustra os propósitos dos ímpios. Verso 10. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Esse texto é o mesmo texto que Isaías vai repetir lá no capítulo 61, do verso 1 ao verso 6, citando alguém. E Jesus vai dizer essas mesmas palavras, aí sim eu quero que você abra, em Lucas, capítulo 4, vamos lá em Lucas, por quê? Porque sempre que você lê o Velho Testamento, você precisa passar pelo Novo Testamento. Você olha o que a palavra de Deus nos ensina no Velho Testamento, passa por aquilo que Jesus ensina, e tudo que nos ensina as cartas paulinas, cartas gerais, o livro de Atos e o livro de Apocalipse, e faz a interpretação correta da palavra de Deus, para que seja aplicada na nossa vida. Por que isso? Porque quando Jesus, na sua transfiguração, você lembra da transfiguração de Jesus, né? Estava Jesus, Elias apareceu e Moisés apareceu diante dele. As vestes de Jesus se transformou, ficaram brilhantes, brancas, brilhantes. Ele mudou porque ele se transformou naquilo que ele realmente é, Deus. E quando os apóstolos estavam ali, 3 apóstolos estavam ali com ele, veio uma fumaça, envolveu a todos, e veio uma voz do céu que Deus dizendo: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. O que Deus está dizendo? Deus está falando o seguinte: tudo o que os profetas falou, porque Elias representava os profetas, e tudo que a lei ensinou, e Moisés representa a lei, tem que ser interpretado à luz daquilo que Jesus falou. Então, tudo que você pegar do Antigo Testamento, passe pelo Novo Testamento. Sua vida vai ser transformada verdadeiramente. Não aquele negócio de pensar algo do Antigo Testamento, trazer para nós achando que nós não nascemos para ser cauda, nascemos para ser cabeça, nascemos para comer o melhor dessa terra. Tudo isso são coisas e promessas para o povo de Israel como nação. Deus parou de tratar com o povo de Israel como nação
no tempo da graça. Agora ele está tratando com a igreja. Por isso, tudo que nós aprendemos no Antigo Testamento tem que passar por Jesus. E quando você chega aqui no texto de Lucas, capítulo 4, a partir do verso 16, nós vamos ler o seguinte. Lucas, capítulo 4, do 16 ao 21. Veja só, ele foi a Nazaré, Jesus, ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. E aqui nós temos até o verso 21, o verso 20 diz: então ele fechou o livro e devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. Ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Amém. Aqui nós notamos uma coisa. O Salmo 146 vai citar o que o Messias faria. Isaías 21 vai repetir o que o Messias faria. E Jesus vem, se apresenta, lê o texto e diz: eis-me aqui. Cumpriu-se o que nós acabamos de ler. Então, quando nós olhamos para Jesus e olhamos para a obra de Jesus na vida de cada um de nós, na vida de cada ser humano, é trazer para nós aquilo a qual ele se propôs. Que é o quê? Veja só, ele vai dizer: olha, eu vim pregar o evangelho aos pobres. Isso quer dizer que os ricos já era? Não. Quando Jesus declara aqui que ele veio trazer o evangelho aos pobres, você precisa entender que em Mateus capítulo 5, verso 3, Jesus vai dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Pobre de espírito. O que é pobre de espírito? Pobre de espírito é aquele que reconhece que não tem nada na vida dele, não tem nada nele que ele seja merecedor de algo, não tem nada de bom nele. É ele olhar para si próprio e pensar: olha, homem miserável que sou. É aquilo que Paulo falou. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal está sempre diante de mim, sempre. Sabe o que Deus fala para um camarada igual Paulo? Você é feliz, Paulo, porque você se conhece. E Jesus está dizendo que ele veio pregar o evangelho aos pobres. Jesus não veio pregar o evangelho aos arrogantes. Não, Jesus não veio pregar o evangelho àquele que acha que sabe de todas as coisas, aquele que acha que é merecedor. Não, o evangelho não é para essas pessoas. O evangelho é para as piores pessoas deste mundo. E eu sou o primeiro dele. É assim que cada um de nós devemos pensar. Que o evangelho é para as pessoas que entendem a posição que se encontra. Porque quando nós reconhecemos que nós somos pobres, nós somos pó, nós somos cinza, aí o evangelho é para nós. Aí nós estamos prontos. É a mesma coisa que Jesus fez com João lá em Mateus 21. Em João 21. No Evangelho de João, capítulo 21, quando Jesus vai restaurar Pedro, depois que Pedro negou ele 3 vezes, quando ele disse: olha, Senhor, mesmo que todo mundo aqui te negue, eu não te negarei. Se preciso for, eu vou morrer pelo Senhor. Jesus olhou para ele assim: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Essa noite ainda. Não, de forma alguma, imagina. Jamais vou fazer isso.
E fez. E depois que fez, quando Jesus vai restaurar ele, e Jesus pergunta para ele assim, Pedro, você me ama? Sabe o que Jesus está perguntando para ele? Pedro, você é capaz de morrer por mim na cruz? Porque você falou para mim que era capaz. E fugiu. E eu estou te perguntando, você é capaz de morrer por mim na cruz? Pedro falou para Jesus assim, Senhor, eu gosto do Senhor pra caramba. Mas morrer na cruz eu não morro, não. Mas por quê? Porque eu sei que eu não consigo. Jesus pergunta 3 vezes. Na terceira vez, Pedro se entristece. Provavelmente deveria ter pensado quando ele negou Jesus 3 vezes. E Pedro vai dizer o seguinte, Senhor, tu sabes de todas as coisas. O Senhor falou para mim que eu ia negar, e olha, eu neguei mesmo. Eu tinha certeza que não ia negar. Eu tinha certeza que eu ia manter firme. Manteve nada. Fugiu. Não só negou Jesus, como amaldiçoou Jesus. E estava perto de Jesus, hein? Era um dos mais próximos de Jesus. E quando ele reconhece isso, Jesus fala para ele, apacenta as minhas ovelhas. Por quê? Porque agora você está pronto. Porque você se conhece um pobre de espírito. E quando a gente se conhece um pobre de espírito, o Evangelho é para nós. O Evangelho é sempre para aquele que reconhece que é necessitado, que é alguém que precisa da palavra de Deus. O Senhor vem dizer também que Ele vai proclamar a liberdade aos presos. Quando nós pensamos em preso, queremos ter uma ideia, mas a ideia que Jesus está dizendo aqui é aqueles que estão presos na escravidão do pecado, é aqueles que estão presos na religiosidade, é aqueles que estão presos dentro do seu coração e naquilo que ele coloca como seu Deus, como seu ídolo. Ele veio libertar as pessoas para que elas possam ter a oportunidade de escolher se elas querem pecar ou não. E tomar a decisão de não pecar. Não que isso é imposto a nós, mas isso é dado a nós, quando nós queremos receber. E aí Jesus vem para nós e vai dizer, olha, eu vou libertar vocês, porque em João capítulo 8, verso 34, nós pensamos, mas será que eu tenho mesmo que ser liberto? Eu não me sinto escravo. Eu não sinto que eu sou escravo de algo. A verdade é que, 2 textos que é muito importante, que Jesus vai dizer, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Isso quer dizer que o crente não peca? O crente peca. Mas o que Jesus está dizendo aqui é uma vida de pecado. Uma vida em que peca e não reconhece que errou. Uma vida de alguém que erra e erra, como alguém disse ou outro assim, você comete pecados. Vamos pensar em alguns pecados aqui. Não matarás. Aí alguém fala assim, alguém já matou aqui? Tem alguém aqui no templo que já matou? Levante a mão. Aí, na câmera, tem alguém em cima? Ninguém matou? Ok, amém, glória a Deus. Mas Jesus diz o seguinte, aquele que matou o seu irmão no coração, sabe aquela ideia que nós temos? Alguém faz um mal para você, e você fala assim, e alguém te pergunta, e fulano? Ah, nem sei se ele está vivo, está morto, também para mim não importa. O que eu fiz com aquela pessoa no meu coração? Eu matei ela. E Jesus está dizendo que, para Jesus, é o mesmo que você dar um tiro numa pessoa. Você matou a pessoa no coração. Aí você olha que a Bíblia diz, não adulterarás. E alguém fala assim, alguém já adulterou, todo mundo vai ficar assim, não, imagina, de forma alguma. Mas Jesus vai dizer o seguinte, algo interessante, aquele que olhou para uma mulher com uma intenção errada, já adulterou no coração. Jesus dificultou mais ainda o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento, se você fosse pego em adultério, no ato de adultério, aí você teria que pagar um preço, seria castigado. Mas Jesus está dizendo, só o fato de você pensar, ou fantasiar, ou querer fantasiar alguma coisa, você já cometeu o adultério. Por que Jesus fez isso? Para mostrar para cada um de nós que nós somos pecadores. E que estamos presos
ao nosso pecado. E precisamos ser libertos. Pedro vai dizer, na sua segunda carta, no capítulo 2, o verso 18, 19, quando ele diz: o homem é escravo daquilo que o domina. Alguma coisa que alguém tenha que o domina, seja vício de cigarro, seja vício de bebida, seja droga, seja pornografia, seja tantas outras coisas, seja trabalho, seja ganhar dinheiro, tantas outras coisas, estudar demais, trabalhar demais, tudo isso, quando isso se torna o principal, isso toma o nosso lugar onde Deus tem que estar, isso é idolatria e nós estamos presos a isso, nós estamos escravizados sobre isso e o que Deus quer fazer conosco é nos libertar da nossa escravidão. Ele oferece isso para nós. Ele diz também que veio recuperar a vista dos cegos. E aqui tem um texto que eu gostaria de ler com os irmãos, que está registrado no Evangelho de João, no capítulo 9, que tem uma passagem muito interessante, quando Jesus cura um cego de nascença. E ao curar esse cego de nascença, ele vai dizer para esse cego, olha, o que Jesus faz? Jesus pega terra, gospe, faz um lodo, faz uma meleca ali, passa no olho do cego e diz para o cego, vá se lavar no tanque de Siloé. O cego vai. Ele se lava lá no tanque de Siloé e volta enxergando. Algumas pessoas que o conheciam falaram assim, mas você não é aquele rapaz que era cego e ficava mendigando? Ele falou, sou. Aí o outro falou, não é ele não, só parece com ele. E ele falou, não, sou eu mesmo. Aí eles perguntaram, o que foi que te aconteceu? Falou assim, um homem chamado Jesus cuspiu na terra, misturou, passou no meu olho, mandou eu tomar banho, mandou eu me lavar no tanque de Siloé, e eu comecei a enxergar. Olha que bacana. E aí eles pegaram aquele rapaz e levaram para os fariseus, para os mestres. E chegaram lá, eles perguntaram, o que te aconteceu? Ele contou novamente. Aí ele pegaram e contaram e falou assim, nós não acreditamos nele. Chama a mãe dele. Chamou a mãe e o pai. Veio a mãe e o pai. Falou, esse filho seu era cego? Eu falei, sim, era cego. Como é que ele foi curado? Eu falei, eu não sei. Ele tem idade, pode perguntar para ele, eu não sei não. Ele era cego, agora ele está vendo. Como ele está vendo, eu não sei. Aquilo que era para ser um motivo de alegria ficou um motivo de tensão. Porque os fariseus queriam saber, porque era sábado. Era um dia de sábado. E naquela discussão toda, lá no verso 26, não vou ler todo o capítulo, claro, mas no verso 26, vai dizer assim, eles vão perguntar pela terceira vez. Então lhe perguntaram, o que lhe fez ele? Como lhe abriu os olhos? E o rapaz respondeu, eu já lhe disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulo dele? Aí, então o insultaram e disseram, discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Ora, pois, no verso 29 ele vai dizer, sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse Jesus, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu, ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem. Contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Aí, os camaradas ficaram com raiva desse rapaz, porque ele era um mendigo e um cego, e estava dando aula de teologia para eles. Aí os caras vão fazer o seguinte, olha, você nasceu cheio de pecado, como tem ousadia de nos ensinar? Aí sabe o que eles fizeram? Expulsaram o rapaz. Expulsaram o rapaz. Por quê? Porque o rapaz deu uma lição neles. E esse rapaz se encontra com Jesus. Ao encontrar com Jesus, no verso 35, Jesus ouviu que eu havia
expulsado. E ao encontrá-lo, disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem. Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus disse: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Aí Jesus vai dizer algo muito interessante. Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Sabe o que é interessante aqui? Que a Bíblia diz, e Jesus vai falar, que ele veio restaurar a vista aos cegos. Ele veio trazer luz para aquelas pessoas que estão cegas por causa do seu pecado e por causa do diabo. Porque Paulo vai dizer, em uma das suas cartas, eu não me recordo qual, não tenho certeza, mas ele vai dizer algo interessante, quando ele diz que o Deus deste século, o diabo, cegou a vista dos homens para que não pudessem ver as maravilhas do Evangelho. Então, quando Jesus diz que ele veio dar vista àqueles que estão cegos, é que ele veio trazer luz e entendimento para aquelas pessoas que não têm Jesus. Mas, ao mesmo tempo, Jesus vai dizer o seguinte: olha, aqueles que veem, eu vou tornar cego. Porque aqueles homens que falaram: olha, eu sou discípulo, nós somos discípulos de Moisés, você que é discípulo desse homem aí. Aqueles homens, sabe onde eles deveriam estar? Junto com Jesus. Aqueles fariseus deveriam de estar andando ao lado de Jesus, deveriam estar apoiando Jesus. Eles deveriam estar reconhecendo Jesus como Salvador, deveriam chamar a nação toda e dizer: olha, esse aqui é o Messias que veio nos restaurar. Não, mas por conta da inveja e do egoísmo, porque Jesus fazia sinal, maravilhas, e curavam, e pregava com autoridade, aqueles homens não queriam. E o que eles fizeram? Mataram ele. Mas Jesus vai dizer o seguinte: olha, aquele que acha que enxerga, que acha que sabe tudo, esse eu vou deixar ele cego. Mas aqueles que querem ouvir e ver a vontade de Deus, esse eu vou abrir os olhos. A canção que nós cantamos aqui, a última, diz que quero te amar mais e mais. Quero te amar mais e mais. Quando nós ouvimos o que é o propósito de Jesus para nós, e quando nós cantamos, eu quero te amar mais e mais, Jesus diz algo para nós: aquele que me ama faz a minha vontade. Outra versão vai dizer: aquele que me ama me obedece. E uma terceira versão vai dizer: aquele que me ama faz o que eu mando. Percebe? Se nós queremos realmente fazer com que o Evangelho aos pobres nos alcance, que a liberdade esteja sobre a nossa vida, que nós possamos enxergar a palavra de Deus e que nós sejamos também libertados da opressão, que é o último ponto que tem para nós aqui. E quando nós pensamos em opressão, é opressão sobre tudo. Uma pessoa que não conhece o Evangelho, eu não estou dizendo de placa de igreja aqui, eu não estou dizendo de igreja batista, eu não estou dizendo nada disso, estou falando de Jesus, de relacionamento com Deus. Isso independe da placa da igreja, mas alguém que não conhece Jesus, que não se relaciona com Jesus, que não procura entender qual é a vontade de Deus. Algumas pessoas vão dizer: olha, pastor, é difícil ler a Bíblia, é difícil entender a Bíblia, talvez algumas versões mais antigas são mais difíceis de entender, mas temos versões atuais que você pode comprar, você pode ler, e ao abrir a Bíblia, ore a Deus e fala assim: Senhor, eu estou com a sua palavra aqui, me dá entendimento para que eu possa entender, compreender a tua vontade. Mas, acima de tudo, me dá fé para que eu possa receber a tua palavra, mesmo que nela toda eu não compreenda, mas que eu possa me submeter a ela.
Porque a revelação ela é progressiva. Ninguém pega a Bíblia, abre e vai ter toda a revelação. Ninguém tem. Nenhum homem tem. Porque ela vai sendo revelada gradativamente para cada um de nós. E quando nós olhamos que Jesus veio libertar os oprimidos, por quê? O oprimido é aquele que, não conhecendo a palavra de Deus, ele sofre a pressão dessa vida. Em todas as esferas. Em todas as áreas, emocional, física, espiritual, ele sofre opressão, e essa opressão também vai trazer uma aflição, que é um sentimento de agonia, um sofrimento intenso, preocupação, desassossego, alguma coisa que afeta a nossa vida, e nós começamos a pensar, olha, algo está errado, precisa de algo, porque há um vazio no coração do indivíduo, e ele precisa, então, reconhecer a deidade de Jesus, reconhecer essa palavra de Jesus e receber ela na sua vida, para que ela seja abençoada, para que ela seja transformada. O verso 21, Jesus vai dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. De tudo que nós falamos aqui, se nós olharmos para Jesus, se nós buscarmos a Jesus, se nós orarmos a Jesus, pedir ao Senhor que abra a nossa mente, abra o nosso coração, para que nós possamos entender a palavra dele, a revelação que ele tem para cada um de nós. Todo mundo pode receber a palavra de Deus. Todo mundo pode ler a palavra de Deus e fazer a interpretação correta à luz do Espírito Santo de Deus. Todos nós podemos. Não está tapada para ninguém. Ela está acessível e ela é de fácil entendimento para todos nós. Amém? Que o Senhor possa aplicar a sua palavra ao nosso coração e que nós sejamos edificados. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, aplica a sua palavra ao nosso coração, nos abençoe, Senhor, tenha misericórdia da nossa vida, que nós possamos, ó Deus, reconhecer a nossa posição e buscarmos a tua presença. Que ela esteja clara para cada um de nós, para que nós sejamos edificados. Louvamos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém.